Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, como estão? Aqui quem está falando com vocês é o professor Eduardo Dornelles Brits. Para quem não me conhece, eu sou professor e coordenador do curso técnico em radiologia do Colégio Gandhi, Sistema de Ensino Gaúcho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então, pessoal, sobre tomografia computadorizada. Vamos entender então um pouquinho do protocolo e todo o processo que envolve. Sejam muito bem-vindos na nossa live. Vou começar a compartilhar, curtir a página, vamos se aproximando, pessoal. Vamos trabalhar então no tema. Vamos lá, pessoal. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Esperar chegar bastante gente para a gente poder conversar sobre o assunto que é a tomografia computadorizada. Tudo certo, pessoal? Comece a colocar aí a cidade onde vocês estão falando, pessoal, e o curso que vocês fazem. Vamos interagir, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá, pessoal, estou no aguardo, vamos conversando. Tranquilos, pessoal? Cadê o povo da radiologia? Cadê o pessoal da radiologia aí? Vamos lá. Pessoal, como é que tá o áudio? Tudo certinho? Qualidade do vídeo, tudo ok? Então, pessoal, hoje nós vamos comentar um pouquinho então sobre tomografia computadorizada, que é um assunto muito importante para a área do técnico em radiologia, e o nosso objetivo então é conversar um pouquinho sobre o assunto e entender o protocolo, tá? Sejam então todos muito bem-vindos a essa live e a gente vai comentar um pouquinho, conversar sobre a atuação do técnico em radiologia na tomografia computadorizada. Vamos lá, pessoal, compartilhar, vamos curtir a página, vamos fazer o fervor aí, povo. Vamos lá. Bom, pessoal, então dando início à nossa live hoje, nós vamos trabalhar então sobre tomografia computadorizada, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Dornelles, eu sou professor do Sistema de Ensino Gaúcho do Colégio Gandhi na área da radiologia, certo? Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho com um protocolo desse equipamento que está na frente de vocês aí, que é um equipamento da marca Siemens, o chamado Somation Spirit, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho de como que se adquire a imagem e qual é o processo que eu utilizo para avaliar essa imagem. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Coloquem as suas dúvidas, as suas questões, vamos interagindo, vamos conversando um pouquinho sobre o assunto, tá? Para quem está iniciando o curso, sejam todos muito bem-vindos. Para quem já está naquela finaleira do curso, vai ser extremamente interessante. Para o pessoal que está fazendo os QPs, né, as pós na área da tomografia, as qualificações profissionais da área da tomografia, vai ser extremamente importante. Então vamos compartilhando, vamos curtindo para a gente começar logo logo essa live aí. Bom, pessoal, então vamos lá, começando. Vamos aprender um pouquinho então de como que se realiza o exame nesse aparelho. Esse aparelho então é da marca Siemens, conforme eu tinha conversado com vocês, e ele é do modelo Somatio Spirit. Então a gente vai conversar um pouquinho em como que eu adquiro a imagem e qual o protocolo padrão, tá? Bom, vamos lá por partes então para a gente pegar desde o comecinho, tá? Vamos ter ideia então daquele conhecimento pré-estabelecido do princípio de formação da imagem na tomografia computadorizada. Como vocês sabem, na tomografia eu tenho um tubo de raio-x e, paralelo a esse tubo de raio-x, eu tenho uma série de detectores. Esse vetor, tubo de raio-x e detectores, circunferenciam ao redor do paciente e a cada volta completa entre o tubo de raio-x e detectores, eu tenho uma imagem formada, que é o famoso corte de tomografia computadorizada. Tá? Então, imaginem lá um tubo de raio-x
Paralelo a esse tubo, um sistema de detecção, circunferenciando, girando ao redor do paciente em 360 graus, e a cada volta completa desse vetor, então, nós temos o corte, que é a imagem formada, que vocês podem visualizar aí na telinha de vocês passando. Nos tomógrafos single slice, a cada volta eu tenho uma imagem formada, tá bom, pessoal? E nos tomógrafos multi-slices, que são de grande atualidade hoje no mercado de trabalho, eu posso ter 2, 4, 16, 64 imagens formadas e assim por diante. Hoje, esses tomógrafos multi-slice, eles dominam o mercado de trabalho porque eu consigo ter uma grande demanda de informação, um grande volume de informação com um tempo mais curto, certo? Então, essa é a ideia inicial, tá, pessoal, da aquisição da imagem na tomografia computadorizada, tá? Questãozinha, como que eu avalio uma imagem inicialmente, como que eu verifico, como que eu vou fazer a avaliação inicial da imagem na tomografia? Para quem ainda não viu essa parte, a imagem da tomografia computadorizada, ela é vista no chamado plano axial ou plano transversal. Você vai usar a mesma referência anatômica, tá? E você vai traçar uma linha transversal, ou seja, um plano axial no paciente. A visualização da imagem, ela se baseia no mesmo princípio, tá, pessoal, que nós utilizamos para avaliar uma radiografia, ou seja, o lado direito do paciente compreende ao lado esquerdo do observador. Então, se vocês pegarem a figura anatômica que está sendo mostrada aqui, o lado direito dessa figura compreende ao lado de vocês aí na telinha, correto? Então, o processo de avaliação é o mesmo. Porém, as imagens são avaliadas no formato de corte, de fatias. Tá? Claro, a espessura desse corte, a espessura dessa fatia, se vai existir intervalo ou não dessa fatia, isso vai delimitar muito conforme o protocolo de cada serviço. Mas é interessante saber e entender a avaliação inicial da imagem. Tá? Pessoal, está chegando agora na nossa live, nós estamos trabalhando então um pouquinho de tomografia computadorizada. Aqui, professor Eduardo Dornelles Brites, tá? Professor e coordenador do curso técnico em radiologia do Colégio Gandhi, Sistema de Ensino Gaúcho, tá? Então, nós estamos conversando um pouquinho sobre o plano de aquisição da imagem, que é o plano axial, o plano transversal, tá? Toda a avaliação da imagem na tomografia inicialmente se baseia através desse plano, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem para a gente entender. Olha só que bacana. Nós temos duas imagens axiais, onde nessa primeira imagem aqui, ó, notem bem a seta do mouse aqui, ó, nós temos uma área no qual eu observo levemente o parênquima pulmonar. Não é uma área, tá, pessoal, para avaliar o parênquima pulmonar, não é um corte específico com a reconstrução para avaliar o parênquima pulmonar. Porém, vamos observar aqui que é bem bacana essa areazinha aqui central, que é a sombra cardíaca, tá, pessoal? A área cardíaca do paciente. Um ponto muito importante da área cardíaca, pessoal, é que se você tem um tomógrafo single slice ou até mesmo um tomógrafo dual slice ou de 4 canais, você sempre vai ver essa área cardíaca com o que a gente chama de artefato de borramento da imagem, que basicamente é um artefato de movimentação. Como vocês sabem, então existe aquela frequência cardíaca e essa movimentação cardíaca faz com que o coração se apresente borrado na imagem. Então, se você tem um tomógrafo single slice e você está visualizando o coração e ele está parado, não tem artefato de borramento, fiquem de olho porque esse paciente provavelmente está apresentando uma parada cardíaca. Do outro lado aqui, pessoal, a gente já tem um corte mais infradiafragmático, mais abaixo da região da cúpula do diafragma, onde a gente pode avaliar algumas estruturas viscerais, desde o estômago aqui preenchido por fluido, contendo material gasoso, desde a área do início do baço, a área de início renal do paciente, um pouquinho da cúpula do diafragma sendo mostrado aqui, a área hepática aqui, ó, pessoal, identificando lá o fígado do lado direito do paciente, então aquele mesmo processo de visualização da imagem e o iniciozinho ali, né, pessoal, da vesícula biliar do paciente. Pessoal, avaliar uma imagem de tomografia computadorizada, com certeza tem um nível de dificuldade muito grande, né? Mas conforme a gente vai estudando, vai se atualizando, vai buscando conhecimento, vai se perguntando a respeito do assunto, você vai dominando cada vez mais o assunto e com certeza conforme você vai olhar essas imagens,
vai se abrindo então um novo horizonte para cada um de vocês, certo? Bom, bacana da tomografia computadorizada hoje em dia é que, embora a imagem original seja adquirida no que a gente chama de plano axial, ou seja, plano transversal, tá, pessoal? Essa imagem, ela pode ser reconstruída em outros planos, tá? O que que significa reconstruir uma imagem em outros planos, pessoal? Como vocês podem ver aqui, essa primeira imagem, ela está no plano original, que é o plano axial. Porém, a grande maioria dos tomógrafos apresenta um software que a gente chama de reconstrução multiplanar, que permite eu reconstruir a imagem em outros planos, como, por exemplo, um plano frontal, uma área de um corte axial e entre outros. Até mesmo hoje, eu consigo reconstruir em um plano oblíquo ao corpo do paciente. Claro, isso vai depender mais da quantidade de informação que é adquirida, por isso que a gente trabalha mais, né, com a questão dos tomógrafos multislices. Tá? Tudo tranquilo, pessoal? O áudio está certinho aí, tudo certinho, conseguem avaliar bem as imagens, conseguem verificar exatamente o que eu estou mostrando. Vamos lá, pessoal. Cidade de vocês, de onde vocês estão falando, qual é o curso que vocês estão fazendo, postem aí para nós visualizarmos, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Compartilhem, pessoal. Curtam, não se esqueçam. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhando. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa live sobre tomografia computadorizada. Estamos estudando um pouquinho, então, da avaliação da imagem inicial, dos cortes, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, seguinte, vamos para o que nos interessa, tá? Que é a forma no qual eu adquiro a imagem, tá? Essa é uma parte extremamente importante, até mesmo para quem já está no finalzinho dos estudos ou quem está iniciando, porque muitos livros ressaltam como que é o processo de aquisição da imagem. Porém, existe uma pequena falhazinha, às vezes, no processo de como que eu faço a parte técnica, a aquisição da imagem, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Vamos lá, vamos compartilhar, então, um pouquinho a página. Coloquem aí, então, a cidade, o curso que vocês estão fazendo. Vamos lá, povo, vamos compartilhar, tá? Para a gente poder trocar essa ideia. Tudo certinho, pessoal? Bom, pessoal, então é o seguinte, independente da marca do tomógrafo, independente de ser um Siemens, Toshiba, qualquer as marcas que nós temos mais comuns no mercado, tá? Todo tomógrafo ele utiliza o que a gente chama de scout, topograma ou escanograma. Basicamente isso, tá, pessoal, é uma radiografia digital que o tomógrafo realiza antes de iniciar os cortes propriamente ditos, tá? Quem tem uma tomografia em casa, seja ela impressa num filme ou seja ela gravada num CD, no formato digital, dá uma olhadinha depois que vai verificar que existe uma espécie de uma radiografia, tá? Essa radiografia, pessoal, é o que a gente chama de scout ou de topograma ou de escanograma. Ela é extremamente importante para o técnico em radiologia, porque é através dela cujo nós vamos gerar então um processo de imagem, ou seja, através dela que eu vou indicar para o meu tomógrafo aonde o corte deve iniciar e aonde o corte deve finalizar. Essa imagem, se vocês analisarem bem, pessoal, não é uma imagem que eu vou utilizar para fins diagnósticos. Tá? Muito pelo contrário, o radiologista muitas vezes só usa essa imagem para situar a área em específico e depois, basicamente, ele vai olhar os cortes. Quem vai utilizar esse scout, esse topograma, então? O técnico em radiologia, certo? Nós vamos trabalhar com essa utilização para montar o nosso bloco de visualização de cortes. Então, ela é extremamente importante. Deem muito atenção a essa imagem, tá, pessoal? Bom, vamos lá então. Como vocês estão visualizando aí na tela de vocês, a gente tem um scout, um topograma, um escanograma, numa região do abdômen. A gente consegue visualizar lá em cima, então, a área das cúpulas diafragmáticas e a gente consegue visualizar aqui embaixo, né, a finalização, a área da sínfise pública. Tá? Basicamente, tá, pessoal, isso se apresenta com um scout inicial de abdômen.
Depois que eu tenho esse Scout disponível na minha tela lá do tomógrafo, eu vou basicamente indicar para o meu tomógrafo, tá, pessoal, aonde que eu quero que os cortes iniciem e aonde que eu quero que os cortes finalizem. Isso é bem importante, pessoal, porque eu vou delimitar a área de varredura do meu tomógrafo. E através dessa área, então, eu vou conseguir avaliar exatamente a área específica solicitada pelo médico. Tá? Basicamente, esse bloco eu monto da seguinte maneira. Eu tenho uma linha transversal, que é essa linha que está aqui, tá? Essa linha, pessoal, ela está pegando então na região supradiafragmática e eu tenho depois uma outra linha mais inferior, mais abaixo aqui, que está pegando um pouco abaixo da área da sínfise pública. Essa primeira linha, que é a linha próxima à área supradiafragmática, é onde vai iniciar o corte. E essa linha mais abaixo aqui, pessoal, é onde vai finalizar o corte. Como que eu sei aonde inicia e aonde que finaliza? Muito fácil, pessoal. Prestem atenção aqui, ó. Na parte final, aonde finaliza o corte, existem essas duas setinhas. Essas setas indicam, pessoal, a direção em que vai ocorrer o corte, bem como um ponto em cujo corte vai finalizar. Então, o corte nesse scout, se vocês observarem, olha só que bacana, eu vou ter o início na área supradiafragmática, tá? E ele vai se direcionar de superior para inferior com a finalização na área abaixo da sínfise pública. Tá? Então eu consigo ter o início para varredura de uma imagem de abdômen. Tá? Vocês podem ver então que a locação do corte ela vai ser crânio tal, conforme a própria direção das setas ali. Tá? Então, pessoal, esse scout, esse escanograma, ele é de suma importância para nós. Tá? Nessa imagem aqui que eu trago para vocês, que é bem bacana também de a gente verificar, existe então um scout, acompanha aqui, ó, pessoal, ó, com a setinha do mouse, um scout feito para a área do abdômen e eu tenho a montagem do bloco conforme a gente estava conversando. O bloco do abdômen, nesse equipamento, eu montei na área supradiafragmática, o início, e a finalização um pouco mais abaixo da sínfise pública. Vamos colocar mais ali ao nível isquiático, certo? Tá? E a partir daí, então, o tomógrafo vai realizar a varredura. O bacana do tomógrafo, pessoal, é que eu não preciso depender somente de um único scout. Eu posso acrescentar um, dois, três ou quatro scouts, principalmente em outros planos de visualizações. E isso que é bacana. Olha só que bacana aqui do lado, tá? Eu tenho um scout lateralizado. Esse scout lateralizado ele é muito bem utilizado, tá, pessoal? Para a área de perfil, certo? Tá? Isso é muito importante para a avaliação da coluna. Olha só que bacana. Na área central aqui, eu consigo visualizar muito bem a área da coluna, porém, como vocês sabem, a coluna está mais posteriorizada, né, pessoal? Ou seja, eu não consigo ver uma noção de profundidade da área da coluna. Como que eu vou ter essa noção de profundidade? Eu vou simplesmente acrescentar um scout lateral e avaliar. Nesse caso aqui, a gente está avaliando a montagem para um bloco para avaliar a artrodese do paciente. Vai ter um artefato de alta densidade, isso infelizmente não tem como evitar tanto, dá para reduzir, mas eu consigo montar um bloco específico para a área do volume de profundidade que eu preciso. Então, pessoal, sem o Scout, basicamente não existe montagem de cortes de imagem. O Scout é que vai me permitir gerar a imagem. Tá? Como que eu obtenho o Scout? Pessoal, fácil, tranquilo, tá? E simples de obter um Scout. Todo tomógrafo ele apresenta feixes de centralizações, marcações luminosas. Tá? Aqui vocês estão verificando, nessa primeira imagem aqui, ó, uma marcação luminosa transversal. E existe também uma marcação luminosa lateral, que dá para visualizar aqui nessa segunda imagem ao lado, e até não dá para avaliar muito bem aqui, mas existe ainda uma marcação frontal, que faz rente ao plano médio sagital do paciente, quando esse está posicionado de forma correta. Tá? Então, para obter o Scout, primeira questão, eu vou indicar ao meu computador o tipo de Scout que eu quero, se é um Scout frontal ou lateral, que nós chamamos de Scout de topo,
tá? E depois eu vou indicar, pessoal, o quanto de varredura que deve aparecer na imagem. Digamos que eu vou indicar para o tomógrafo qual o diâmetro longitudinal dessa radiografia digital que deve aparecer. Desde ali, ó, por exemplo, como está ali de 256 milímetros, 512, 768 e assim por diante. Eu vou indicar então para o meu tomógrafo, tá, pessoal, qual o comprimento longitudinal que eu preciso, tá, para realizar esse exame então. E a partir daí eu vou montar o bloco. Lembrando, né, pessoal, se eu gerar um scout muito curtinho e a área que eu quero avaliar é maior, eu vou ter que repetir esse scout. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Fiquem atentos. Olha aí, então, 2 scouts gerados. Esse primeiro scout aqui, pessoal, ele foi gerado para avaliação da face do paciente, tá? Olha o que aconteceu. A linha transversal, que é uma linha que vai fazer jus ao plano transversal, né, a linha axial, vai ficar próximo ao topo da orelha, próximo à área da glabela, para quem já está nos estudos, né? E a linha lateral vai ficar levemente à frente do meato acústico externo. Resultado que eu vou ter? Eu vou ter um scout para avaliar a área facial do paciente. Se eu quero avaliar, por exemplo, o crânio, eu vou colocar a linha transversal, como está mostrando a imagem mais abaixo aqui, no vértice do crânio, certo? A linha lateral vai ficar também um pouquinho mais à frente do meato e eu vou gerar um scout do comprimento longitudinal que eu preciso para avaliar o crânio. E depois, então, de gerado esse scout, eu monto o que eu chamo de bloco de corte. E aí é só realizar a imagem. Olha ali então, conforme nós estávamos conversando, tá, pessoal? Nós temos então ali um scout para a área do que será? Para onde que está apontado aquela área de bloco de montagem? Para a área do... E aí, pessoal, a área do abdômen, né? Abdômen. Vamos contar diafragma até o nível de sínfise pública. Foi o que foi montado ali. Eu tenho um scout, então, no qual pega até um pouco de área torácica, né? Mas o nosso envolvimento realmente é mais o abdômen, e eu consigo avaliar, então, ali a região supradiafragmática e a região abaixo da sínfise pública. Monto meu bloco para avaliar a área do abdômen do paciente. Tá? Pontos importantes, tá, pessoal? Para quem já está mais para o finalzinho do curso ou para quem está fazendo uma qualificação nossa em tomografia computadorizada. A quantidade, o diâmetro longitudinal do scout, tá, pessoal? Ele é bem importante, tá? O que que acontece? Se eu quero um scout para avaliar somente o crânio, é importante que o diâmetro longitudinal ele seja comparativo ao diâmetro do crânio, tá? Por exemplo, olha só nessa figurinha aqui que bacana. Nessa primeira figura, eu tenho um exame que seria para avaliar só o crânio, notem aqui que seria para avaliar só o crânio, mas pegou crânio, face, pescoço e apical de ombro. Ou seja, pessoal, olha só, muita informação. O que que isso vai ocasionar? Além do que já sabe, uma dose além do necessário, né, uma dose desnecessária propriamente dita, tá? Você vai ter um volume excessivo de informação. E os tomógrafos hoje em dia, em especial os Siemens que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Ele tem um sistema que é o carry dose, no qual ele calcula a dose que vai utilizar com base no topograma. E se eu deixar muita informação, ele vai utilizar uma dose errada. Às vezes para menos, o que vai fazer com que eu tenha que repetir o exame, e às vezes para mais, que pode fazer com que eu tenha que repetir o exame e pode fazer com que, e vai fazer na verdade, né, com que o meu paciente receba uma dose bem maior do necessário, tá? Olha aqui na figurinha do lado, o que nós temos aqui? Um topograma perfeito para a avaliação do crânio. Ou seja, eu consigo pegar desde o vértice do crânio até a base do crânio. Vamos colocar ali um pouquinho da articulação atlantoaxial, o que é eficiente para a avaliação, então, da tomografia do paciente, tá? Então, sejam bem cientes nesta questão. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida? Ah, vamos compartilhando a nossa live aí, vamos curtindo, tô lendo os comentários de vocês, tá? Show de bola, pessoal. Bom, vamos para a parte que nos interessa realmente, que é o protocolo. Como que eu faço a tal da tomografia computadorizada? Pessoal, para quem está entrando agora, então nós estamos numa live, tá?
Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Dornelles, né? Eu sou professor então do Sistema de Ensino Gaúcho, Colégio Gandhi. Nós estamos trabalhando um pouquinho da área da radiologia hoje, tá? E o nosso objetivo então é trabalhar sobre tomografia computadorizada, tá? Pessoal, fiquem de olho. Protocolo de tomografia computadorizada é tranquilo, é fácil de fazer, tá? O mais trabalhoso é entender o que está sendo feito. E entender, pessoal, é essencial. Por que que é essencial? Porque cada vez que eu entendo o processo, eu consigo melhorar esse processo. Melhorar o processo na radiologia é o quê? Melhorar a qualidade de imagem, melhorar o tempo de exposição e melhorar a quantidade de radiação que eu estou utilizando, tá? Ou seja, otimizar a dose de exposição, tá? Então vamos entender então um pouquinho do protocolo, porque não é tão difícil quanto essa figura aí que é fazer uma tomografia do crocodilo. Fiquem tranquilos, tá? Todo protocolo, pessoal, inicialmente, tá? Ele trabalha com um cadastro, tá? Qualquer tomógrafo que vocês vão fazer, independente da marca, você tem um cadastro do paciente, onde você vai cadastrar o nome do paciente, onde você vai cadastrar o sobrenome. Muitos serviços utilizam o ID. O ID é uma numeração que, em geral, os hospitais têm, tá, pessoal? E esses hospitais utilizam esse ID, tá? E é importante acessar de forma correta, porque se você repetir esse ID, pode acontecer de você jogar esse mesmo exame com outros pacientes, principalmente nos sistemas PACS, então isso é importante. Data de nascimento, tá, pessoal? Sexo do paciente e o principal, não que seja menos importante que os outros ou mais, principal, história clínica, pessoal. O diagnóstico começa com a história clínica. Lembrem-se, o atalho, o caminho entre o paciente e o radiologista, que muitas vezes não está nem no hospital, muitas vezes não está nem no estado que vocês estão, tá? Quem faz esse caminho é o técnico, através do exame e através, então, tá, pessoal, da história clínica que é passada. Então, uma anamnese correta do paciente, uma anamnese correta com todos os dados, com todos os fatores de forma cronológica é de excelência. Certo? Bom, vamos lá então, pessoal. Como que inicia então? Depois que eu cadastrei meu paciente, tá, pessoal? Nós vamos indicar para o tomógrafo qual a posição que esse paciente está, tá? No caso aqui, vocês podem dar uma olhadinha nas figuras aqui. Existe então um paciente deitado em decúbito dorsal, né, com a cabeça em direção ao tomógrafo. Depois, na outra figura, decúbito ventral, com a cabeça em direção ao tomógrafo. Decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Nas figuras abaixo, tá, pessoal, existe então um paciente em decúbito dorsal com os membros inferiores voltados ao tomógrafo. O que, que vai me indicar qual o protocolo eu vou utilizar? Vai depender do exame, né, pessoal? Se eu for fazer um exame de crânio, eu vou fazer então com a cabeça próxima ao tomógrafo. Se eu for fazer, por exemplo, um exame de tornozelo, vamos colocar então os membros inferiores próximo à área do peito, que é a área do tomógrafo, né? Grande maioria dos exames, tá, pessoal? Paciente em decúbito dorsal, tá? Com a cabeça voltada para o tomógrafo. Então, eu indiquei já para o meu tomógrafo a posição cujo está o meu paciente. Após isso, eu vou indicar para o meu tomógrafo o exame que eu vou fazer, seja um exame de crânio, de coluna e assim por diante. Então, eu vou indicar se é um crânio rotina, se é um exame para avaliar, por exemplo, os seios da face, ossos da face, célula túrcica. Se eu estou utilizando o exame, por exemplo, para avaliar a área de coluna, se é coluna cervical, coluna torácica e assim por diante. E também, tá, pessoal, de extrema importância, indicar para o tomógrafo se meu paciente é um paciente adulto ou pediátrico. O protocolo também ele é otimizado para o paciente pediátrico para reduzir a exposição, aumentar, digamos, a velocidade do exame, né, e fazer com que o exame tenha uma melhor resolução adequada para aquele paciente. Então, eu vou indicar também se eu tenho um paciente adulto ou se eu tenho um paciente pediátrico. É importante.
Só para vocês terem uma ideia geral, né, pessoal, a gente tem aqui então o bloco de protocolos, tá? Eu não vou entrar muito nesse protocolo porque ele acaba sendo um pouquinho individual de cada serviço, mas para vocês entenderem, pessoal, a gente tem uma série de protocolos já pré-estabelecidos. Eu não preciso realizar toda hora o cadastro, um corte de 2 milímetros com espaço de 1 e assim por diante. Ele já tem pré-programado. Eu posso editar caso seja necessário, mas eu já tenho pré-programado, tá? Então eu vou indicar se é um exame de crânio, se é um exame de coluna ou de pescoço, tá? Pessoal, isso é bem importante. Coluna cervical não é pescoço e pescoço não é coluna cervical. Existe diferenciação no que eu preciso avaliar, tá? Então é bem importante entender cada um desses protocolos e a ênfase que nós vamos dar para cada um deles, certo? Bom, depois então, pessoal, que eu indiquei para o meu tomógrafo a posição cujo meu paciente está, indiquei para o meu tomógrafo o exame que eu vou fazer, eu vou indicar para o meu tomógrafo o scout, o nosso topograma, a nossa radiografia digital, né, pessoal? O que que eu vou indicar? Eu vou indicar então a visão que eu quero, se eu quero uma visão do topo ou uma visão lateral, certo? E eu vou indicar o comprimento longitudinal que eu preciso que apareça nessa imagem para que eu possa montar o meu bloco. Após eu selecionar o tipo de scout, que seria do topo ou lateral, e o comprimento longitudinal, eu vou montar o quê? Eu vou montar o meu bloco de imagens, ou seja, eu vou montar o meu bloco de início e de término de cortes. Tá? Então, o scout é de extrema importância, tá certo, pessoal? Bom, vamos trabalhar então, pessoal, um pouquinho do protocolo mais comum de tomografia e um protocolo que é padrão ouro, protocolo crânio de rotina, tá? Pessoal, para quem está chegando agora na nossa live, meu nome é Eduardo Dornelles, a gente está conversando um pouquinho então sobre tomografia computadorizada e identificando alguns protocolos, o processo de aquisição da imagem, né? A base da referência do estudo para tomografia computadorizada, tá? Então, nós estamos trabalhando agora o início do protocolo mais comum e o protocolo padrão ouro hoje em dia, que é o protocolo de rotina para crânio. Indicações clínicas, pessoal. Inúmeras. Tumores, processos infecciosos, doenças degenerativas, traumatismo cranioencefálico, famoso TCE, cefaleia esclarecer, esse é muito contínuo, pessoal. Tem pacientes que chegam com cefaleia de 1 mês, 3 meses, 4 meses e assim por diante, e o famoso acidente vascular encefálico, tá? O AVC, o AVE, tá? Bom, pessoal, independente da indicação clínica, a história clínica do paciente é extremamente importante. Então, indicar se existe cefaleia, há quanto tempo, a localização dessa cefaleia, se existe trauma, se o paciente nega trauma ou não, indicar se existe formigamento, se o paciente relata um formigamento em um determinado lado, em uma determinada região, se existe uma parestesia de membro superior ou membro inferior e assim por diante e indicar principalmente os fatos de forma cronológica, tá? Então isso acaba sendo de suma importância para iniciar uma boa anamnese. Bom, protocolo de rotina, tá, pessoal, para crânio, que é o famoso crânio 3D. Esse é o crânio, tá, pessoal, que nós utilizamos como referência aqui no hospital onde eu trabalho, tá? E ele é utilizado, então, basicamente para uma ênfase de estudos, um estudo, digamos, mais geral do crânio, tá? E nós colocamos o nome dele de protocolo de crânio 3D. 3D porque depois, conforme a exposição dos cortes que é feito, ele consegue reconstruir uma imagem 3D bem bacana, tá? Isso é uma outra novela, vamos alocar, que são as reconstruções 3D, mas é extremamente importante para a gente entender a base. Bom, para começar o exame, você vai precisar então do suporte de crânio, que é esse carinha que está aqui. O suporte de crânio vai permitir que o paciente fique na posição correta, que é em decúbito dorsal, com a cabeça em direção ao tomógrafo, e vai permitir com que ele fique numa posição confortável. Lembrar que existe a regra básica, né? Paciente confortável é aquele paciente que consegue ficar estático por um maior tempo para conseguir realizar o exame. Tá? Então, basicamente, paciente em decúbito dorsal, cabeça em direção ao tomógrafo, em direção ao gantry, tá? E a linha de posicionamento, para quem já está mais nas técnicas de crânio lá e de face, é a linha órbito-meatal perpendicular à mesa. Adornos, pessoal, vamos remover.
qualquer material que possa causar artefato na imagem, como prótese dentária, brincos, correntinhas, presilhas de cabelo. Ficar muito atento às presilhas de cabelo. Às vezes o paciente tem 20 presilhas de cabelo e você tirou 19 e fica aquela uma lá. Então é importante atentar a isso, tá? E a partir daí, então, do paciente já preparado para realizar o exame e posicionado, eu vou realizar a colocação dos marcos luminosos, aqueles feixes luminosos que a gente conversou em seguida. Olha só que bacana. O feixe transversal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ele vai ficar, tá, pessoal, na linha apical, ou seja, no vértice do crânio. Tá? Digamos que é ali que você vai ter o início tanto do scout quanto o início do corte. O feixe lateral, que é esse aqui que está na lateralidade, ele vai estar levemente à frente do meato. Tá? É ele que vai dar a profundidade em que está o crânio. Não dá para visualizar muito bem aqui, mas existe um feixe longitudinal que faz rente ao plano médio sagital. Ele vai indicar que o paciente está centralizado. Após essa centralização, tá, pessoal, você vai então indicar para o tomógrafo iniciar tanto a varredura do scout, se você ainda não fez, quanto o processo de início de cortes, tá? Olha só que bacana aqui então. Nós temos dois topogramas, dois scouts gerados. Para quem já está mais atento entre linha órbito-meatal e linha infra-órbito-meatal, vai entender isso ó, rapidinho. Mas olha só que bacana. Na primeira imagem, eu tenho uma imagem com o paciente com o posicionamento correto, que é com o pescoço levemente flexionado, de forma que a linha órbito-meatal, tá? Desculpem, que a linha infra-órbito-meatal fique alinhada, tá? Essa linha órbito-meatal alinhada, a LOM, ela vai permitir com que eu consiga irradiar somente a área alvo, que é a área que eu preciso, que é o crânio, tá? Então, olha só, com a LOM alinhada, eu consigo deixar o protocolo pronto para conseguir irradiar somente a área do crânio do paciente. O contrário acontece aqui. Olha só, o paciente ficou porventura desalinhado e ficou com a Lyon perpendicular. Olha o que acontece, tá? Além de eu irradiar a área alvo, eu estou irradiando outras áreas, como por exemplo a face do paciente, como por exemplo a área do cristalino, pegando a área de órbita, né, pessoal? Então ficar atento, área extremamente radiosensível. E aí depois eu vou chegar na área específica, que é a área que eu quero, que é o crânio. Ou seja, eu vou gerar um grande volume de informação que vai gerar ruído na imagem e que vai gerar dose para o meu paciente. Tá? Então, uma pequena mudança de LOM para LION já faz um efeito gigantesco na nossa imagem e também na otimização de dose para o nosso paciente. Finalizando o exame, pessoal, de forma muito simples, olha lá. Você tem, então, região apical do crânio, tá? E você tem região basal do crânio dentro do scout. Você vai, então, visualizar desde o ápice do crânio até a base, que é a articulação atlantoaxial. Isso é o que eu preciso para avaliar um exame de crânio, tá? Então, de forma bem simples, o protocolo é montado através dessa referência aí. Bah, mas daí eu peguei um paciente que tem uma hipercifose, peguei um paciente que acabou de completar seus 92 anos de idade e ele não colabora para fazer o exame. Pessoal, existe também um outro mecanismo que é adaptar o tomógrafo ao paciente. Claro, cada caso é um caso, tá, pessoal? Mas o tomógrafo também permite angulações do Gantry, tá? Muito semelhante a uma angulação lá do raio central, no raio-x, tá? Essa angulação do Gantry vai permitir que você possa adaptar o tomógrafo a alguns posicionamentos do paciente e vai permitir com que você possa realizar os cortes mantendo o máximo de qualidade possível. Tá? Essa angulação ela vai variar em torno de 30 graus positivos e 30 graus negativos, à frente em direção ao berço, à mesa, ou posteriorizado. Então, podemos utilizar com bastante ênfase. Outro ponto importante, quero verificar se está alinhado o meu paciente. Isso acontece muito, tá, pessoal? Meu paciente foi fazer o exame e ficou com a cabeça inclinada. Como que isso vai ficar na imagem? Olha lá. Estão vendo as órbitas aqui do nosso paciente? Estão vendo que existe uma aorta maior e uma aorta menor? Tá? Isso acontece, pessoal, porque existe uma inclinação da cabeça do paciente. Vai acontecer o quê? Uma aorta vai ficar maior e a outra vai ficar menor. Não vão ficar proporcionais. Tá? Se eu deixar o alinhamento correto e sem inclinação, olha o que acontece com as órbitas. Viram que elas ficaram proporcionais? Isso é importante, tá, pessoal? Isso vai permitir que teu exame apresente as estruturas bilaterais no mesmo plano, certo? Isso é de extrema importância.
tá? Uma maneira bem simples que a gente utiliza, uma regrinha, é colocar o eixo transversal, o eixo luminoso, tá, pessoal? Próximo à área da sobrancelha. Centraliza e alinha, verifica se está bem alinhadinho, depois volta com o eixo transversal lá no vértice. E isso vai permitir que você mantenha as hortas alinhadas de forma correta, tá, pessoal? Então isso acaba sendo extremamente importante. Bom, pessoal, para que a gente possa ter uma ideia, um caso clínico muito comum, né? Vamos lá, o paciente chegou lá, possível cefaleia de longa data ou súbita, o paciente pode chegar com trauma ou negando trauma, com algum histórico clínico, pode utilizar com uma série de medicamentos. Também cabe entender, então, a farmacologia de alguns medicamentos para entender qual a patologia que pode estar acometendo esse paciente. Se existe, então, fraqueza, formigamento, dormência. Pessoal, importantíssimo, indicar a cronologia dos fatos, se são fatos agudos, recentes, ou se são fatos com um espaço de tempo maior, fatos crônicos, tá? Então é importante isso. Como eu já falei para vocês, o diagnóstico começa pela história clínica, tá? Então é bem importante. Olha só um exemplo. Paciente X, 60 anos de idade, sexo feminino, veio acompanhado pelo familiar no setor, tá? E na entrevista, então, verificou paciente com hipertensão mal controlada, uso de medicamentos de forma irregular, tá? Apresentou uma fraqueza súbita é recente, né, pessoal, no hemicorpo direito, com cefaleia súbita, tá? Tudo recente. Em conversa com os familiares, eles não relataram um episódio semelhante a este. Prato cheio para quê, pessoal? Acidente vascular encefálico, tá? De forma bem simples, tá, pessoal, e bem rápida. Vamos me deter mais a fisiopatologia. O AVC, ou AVE isquêmico, tá, que é esse carinha que está aqui, ele é causado, né, por uma obstrução no vaso, né, no qual você tem uma interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada área tecidual. Tá? Isso pode ser fatores focais ou globais. Tá? Esse é o isquêmico. O hemorrágico, você tem uma ruptura da parede no vaso, no qual o sangue se extrapola para o tecido. Tá? Em geral, é por uma fragilidade da parede do vaso, mais comum é o ponto de aneurisma, no qual se rompe e você então tem essa fragilidade e essa hemorragia nessa área. Tratamentos são diferentes, né, pessoal? O isquêmico, por exemplo, se nós formos avaliar o tratamento, às vezes é uma terapia de trombólise. O hemorrágico já é o contrário, tá? Questão: como que eu vou saber qual que é qual? Como que o médico vai saber qual o paciente está tendo, o que está acometendo esse paciente? Técnica padrão ouro, tomografia computadorizada, pessoal, certo? Isso é muito importante para nós, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só, acidente vascular, tá, isquêmico. Pessoal, o sangue dentro do tecido encefálico, ele apresenta uma densidade. Quando eu tenho a falta de sangue nesse tecido, você perde a densidade. E se vocês notarem, olha só que bacana, vocês estão visualizando essa areazinha aqui mais escura, tá? Essa área mais escura, ela representa então a área isquêmica do paciente, né? E é isso que nós vamos procurar então na tomografia computadorizada. Olhem aqui, ó, seguindo a referência, ó, pessoal. Vocês podem visualizar aqui, ó, bonito, então uma área de sombra mais escura, uma área com um tom de cinza mais escuro. Na tomografia nós não utilizamos radiolúcido nem radiopaco, tons de cinza, né? Tom de cinza mais escuro, tom de cinza mais claro, certo? E aqui então a gente consegue avaliar e visualizar, tá? Dá para visualizar aqui também nessa areazinha aqui, ó, um tom de cinza mais escuro, indicando, né, um AVC isquêmico na região temporoparietal frontal aqui do paciente. Tá? Aqui só para um examezinho bem simples, só para a gente dar uma olhada, pessoal, nem sempre vai aparecer de forma bruta, né, a isquemia do paciente. Esse paciente ele entrou no serviço e foi feita uma tomografia em torno de 3 horas após o aparecimento da sintomatologia. Tá? Vocês podem olhar aqui, se olhar com muita atenção, tem que olhar realmente com muita atenção, existe um tom de cinza um pouquinho mais escuro. Tá? Além disso, pessoal, existe um borramento dos giros e dos sulcos corticais do encéfalo, e se vocês notarem, para quem já está um pouquinho mais atento nas imagens, eu não consigo diferenciar muito substância branca de substância cinzenta. Tá? Isso então é indicativo da isquemia. 15 horas após a isquemia, olha o que aconteceu.
você tem um aumento do volume da isquemia. Esse aumento do volume também ocorre pelo edema, né? As células tendem então a aumentar o seu tamanho, a gerar esse edema, e a gente acaba tendo uma compressão até mesmo da linha média encefálica central, tá? Então esse é o indicativo da isquemia ali. Um ponto bem importante, pessoal, e anotem, é extremamente importante isso, tá? Muitas vezes o AVC isquêmico ele é silencioso, tá? E tem um achado na tomografia computadorizada que é bem importante, que pode indicar, tá, o aparecimento de uma isquemia, que é a hiperdensidade da artéria cerebral média, tá? O que vocês estão visualizando aqui nessa área mais clara é a artéria cerebral média. Ela não está com contraste. O que está acontecendo ali, pessoal? Ela está com uma densidade maior. Por que ela está com uma densidade maior? Existe então um engarrafamento do sangue, existe uma obstrução naquela artéria, e o sangue parado, pessoal, ele tem mais densidade do que o sangue em movimento. E além desse sangue estático parado, ele faz com que essa areazinha dilate um pouco mais. E aí nós conseguimos visualizar isso. Então isso é um fator bem importante, pessoal, e eu peço para que vocês anotem, porque muitas vezes esse paciente faz essa tomografia e o laudo sai daqui 2, 3 horas, 18 horas, 24 horas, né? E isso acaba fazendo com que esse quadro evolua cada vez mais. Visualizou esse processo? Dá uma ligadinha para o médico, conversa com o radiologista, fala com a equipe clínica porque é bem importante. Tá? Aqui, ó, pessoal, só para vocês verem, olha só, ó, vocês estão visualizando então aqui ó, o aparecimento da área média aqui, ó, ela já está com uma densidade maior, e se vocês notarem um pouquinho logo a mais, existe então o aparecimento da área isquêmica, né? Você não tem mais a avaliação dos giros, dos sulcos, e nem a diferenciação de substância branca e cinzenta. O outro AVC, né? O AVC hemorrágico. Pessoal, o AVC hemorrágico é o mais tranquilo, mais fácil de avaliar. O sangue, né, fora do vaso, pela ruptura desse vaso, em geral por um aneurisma, ele vai ser visto com uma maior densidade, em especial por estar fora do vaso e em especial também por estar estático. Isso gera o que, pessoal? Isso gera uma maior densidade nessa área. E essa maior densidade é vista dessa maneira aqui, essa área clara. Muita gente olha essa imagem, né, e acaba dizendo, ah, isso é um exame contraste. Não, pessoal, fiquem de olho. Isso é uma hemorragia, um acidente vascular encefálico, certo, pessoal? Fiquem de olho nisso. Olha só que bacana aqui, ó. Nós temos dois acidentes vasculares encefálicos vistos, né? Vocês podem visualizar aqui, ó, nesse caso, você tem a área mais clara, que é o sangue fora do vaso. Esse sangue fora do vaso gera essa densidade, e essa densidade é vista então com um tom de cinza mais claro. Vocês podem ver que essa área ela já é bem maior, né, pessoal, e ela está ocasionando então um desvio da massa encefálica, então isso acaba sendo bem importante, tá? Nesse outro caso aqui, existe então um hemorrágico, claro que uma menor área, e normalmente vai se fazendo controle para avaliar se existe, tá, pessoal, uma área de recuo dessa hemorragia ou não, tá? Então a gente começa a fazer exames e começa a fazer a avaliação de cada um deles, tá? E aqui, pessoal, para a gente finalizar, as duas lesões que a gente trabalhou agora, isquêmico e hemorrágico, qual que é qual? E aí, alguém se habilita? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem está chegando aí, quem está curtindo a nossa live. Pessoal, vamos lembrar, o isquêmico, você tem falta de fluxo sanguíneo. Faltou sangue, perde densidade. Você vai visualizar uma imagem escura. O hemorrágico, você tem então o sangue parado, tá? Você tem o sangue fora do vaso sanguíneo e estático. Ele gera densidade. Com isso a gente consegue concluir. Primeira imagem, AVC hemorrágico, né? O sangue fora da luz do vaso. Segunda imagem aqui, AVC isquêmico, né, pessoal? Reduziu a densidade e a gente consegue avaliar essa areazinha aí. Pessoal, espero que tenham curtido a nossa live. O assunto de tomografia, ele é bem complexo em alguns pontos, né? Mas ele é magnífico, ele é tentador no ponto de adquirir o conhecimento. Tá? O nosso objetivo, então, é conversar um pouquinho, trabalhar um pouquinho do protocolo, dar aquela estimulada na área da técnica da radiologia, tá, pessoal? Entender a ênfase e o caráter básico. Lembrar, pessoal, que nós temos lá o nosso ambiente, tá? O nosso AVA lá,
no qual nós vamos ter então os professores postando uma série de materiais para vocês. Vocês vão ter os fóruns onde vocês podem interagir com os colegas e com os professores, tirar as dúvidas, né, pessoal, e aproveitar para adquirir conhecimento. Lembrem, pessoal, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. As perguntas nos trouxeram hoje aqui nessa live e são as perguntas que vão nos trazer conhecimento, tá, pessoal? Não esqueçam então de curtir a nossa página, curtir a nossa fanpage e fiquem de olho nas próximas lives, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês, um bom descanso, uma boa noite.